Olá pessoal, tudo bem? Voltamos com a entrevista com o Guilherme Petec, que passou pelo cargo de juiz e está falando um pouquinho sobre como se deu esse processo. Acompanhe conosco. Quando eu apresentei a minha inscrição definitiva, ela foi indeferida pelo presidente do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, porque ele entendeu que, como o meu cargo não era de privativo, nosso cargo, melhor dizendo, não é de privativo em bacharel em Direito, não serviria para computar como atividade jurídica. Confesso aqui que, quando soube da notícia, foi, na verdade, a pior notícia que eu tive na minha vida, porque ao longo de 3 anos e meio estudando para atingir esse concurso, ter o meu sonho negado. Superar 8 mil candidatos. Exatamente, né? Só tinham passado 20 para o oral de 8 mil, e assim, o meu sonho seria interrompido por isso, e era uma questão interpretativa, já que aí fiz o meu recurso administrativo, fui até o tribunal apresentar. Confesso que o desembargador presidente do tribunal me recebeu no gabinete dele, pude conversar com ele, com o vice-presidente do tribunal, ambos. Aqui já deixo registrado o meu agradecimento pela compreensão e pela solidariedade deles em me receber, e apresentei o meu recurso de forma escrita e também conversei com eles. Neste recurso, eu fiz uma pesquisa, juntei essa decisão do CNJ, que eu já havia citado, e eu citei também decisões do STF que serviram como uma luva para o meu caso, porque dentre esses 20 candidatos, haviam 3 oficiais de justiça aprovados para a prova oral. Eu, oficial de justiça do TJ de São Paulo, um colega, oficial de justiça do TRF do Paraná, e um outro colega, oficial de justiça do TRT de São Paulo. Curiosamente, as 2 inscrições deles foram deferidas, e a minha foi indeferida, ainda que os nossos cargos tenham as mesmas atribuições, mas pelo simples fato de que o cargo deles é privativo de bacharel em Direito. No entanto, nesta decisão que eu colei do CNJ, que, como dito, serviu como uma luva, uma delas foi de lavra do ex-ministro Joaquim Barbosa. Ele, na fundamentação dele, ele disse uma coisa que eu achei interessantíssima e que serviu muito bem para mim. Ele falava assim, que naquele concurso, uma candidata do TJ do Pará, que à época o cargo não era privativo de bacharel em Direito, teve a inscrição dela indeferida, assim como a minha, por não ser um cargo privativo. O ministro Joaquim Barbosa, ele disse o seguinte: seria curioso se houvesse nesse concurso um outro oficial de justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em que o cargo é privativo de bacharel em Direito, ele teria sua inscrição deferida. E a requerente deste processo, a qual tem as mesmas atribuições que o colega do Rio de Janeiro, teria sua inscrição indeferida, o que seria um flagrante violação do princípio da igualdade. Inclusive por um atraso daquele estado que não atendeu ainda a recomendação do CNJ, por exemplo, né? Exatamente, foi o que eu disse no meu recurso administrativo. Não seria possível que eu fosse penalizado por uma mora do Poder Legislativo em atualizar os requisitos necessários para ingresso num cargo do Poder Judiciário. E eu estaria pagando por esta mora do Legislativo. E isso não seria razoável, não seria justo. Não é mesmo? Sim. Então, expliquei... Fala que, assim, entre os outros pontos que você elencou, como mediação e conciliação, a oficial de justiça faz isso no dia a dia também, né? Faz, exatamente. Mas, assim, o que entendo eu, com todo respeito, houve um equívoco por parte dos desembargadores, com todo respeito, claro, foi que eles analisaram estritamente a necessidade de ser um cargo privativo de bacharel em Direito, de modo que o próprio inciso 4º do artigo que dispõe isso do CNJ fala que um cargo não privativo de bacharel em Direito pode ser contado como atividade jurídica, desde que exija conhecimento jurídico na sua atuação. A necessidade de conhecimento jurídico na atuação do oficial de justiça, ela é clara, ela é evidente. Ainda mais que na grande maioria dos estados,
bem como nos cargos da União, é necessário, tem que ser bacharel em Direito para exercer o cargo de oficial de justiça. Logo, se a exigência é essa, é que o cargo necessita de conhecimentos jurídicos. Felizmente, uma semana depois, a comissão do concurso ela reconsiderou a decisão e deferiu a minha inscrição definitiva, reconhecendo o cargo de oficial de justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo como atividade jurídica para fins da Emenda Constitucional 45. Um outro argumento também que eu coloquei, e aqui também deixo registrado um agradecimento a eles, eu conversei com 3 antigos oficiais de justiça do nosso tribunal, que após a Emenda 45 de 2004, se tornaram juízes. 2 deles se tornaram juízes em 2006 e um deles no ano de 2009. Então, o que eu disse no meu recurso administrativo, e fica claro aqui, é que se eles tiveram a inscrição deles deferidas após a Emenda Constitucional 45, a minha também deveria ser. Não é possível que um tribunal fizesse uma interpretação diversa do outro, mesmo. E, assim, esses antigos colegas, que hoje são juízes aqui do TJ de São Paulo, foram extremamente solícitos comigo, foram solidários com a minha causa, se colocaram inteiramente à disposição para eventuais dúvidas do presidente do tribunal, mostrando que a união das categorias deve permanecer, e isso só traz frutos positivos, não é mesmo? Guilherme, você foi um dos oficiais de justiça combativos, né, para que a categoria conseguisse o nível universitário. O Mário comentou que você estava presente aqui nas mobilizações na Assembleia Legislativa. Me conta um pouquinho de como foi esse processo, porque eu acho super importante mostrar que não só que o oficial de justiça está capacitado para alcançar um cargo de juiz, como ele tem capacidade para ter o nível universitário, e você lutou por isso, né? Certo. Confesso que a minha atuação não foi tão intensa como dos demais colegas, mas eu tive uma parcela de contribuição, saí daqui de Birigui juntamente com os colegas da região e fomos a São Paulo ter a Assembleia Legislativa para reivindicar a aprovação do nosso projeto de lei, o que era algo que era um absurdo, na minha opinião, exigir apenas ensino médio do cargo de oficial de justiça. Infelizmente foi aprovado apenas o nível universitário, entendo que o ideal seria reconhecimento de uma atividade privativa de bacharel em Direito, mas já foi uma conquista da categoria, demonstrou que a união da categoria, o que não havia em alguns anos, mas que se fortaleceu nos últimos 4, 5 anos, foi de extrema importância e ela deve permanecer. Acredito que as redes sociais, a internet ajudou muito essa união entre os colegas, e se eu pudesse dar uma dica, era que continuem com essas redes sociais, sobretudo grupos no WhatsApp, Facebook, mantenha a união, mantenha a categoria solidária junto com os demais colegas, não só por questões de aumento, reconhecer exigências mínimas para o cargo, como nós conseguir o aumento da diligência paga, o que todos tenho certeza que deu uma grande diferença no fim do mês, mas também por outras questões, quando ocorrer algum abuso contra algum oficial de justiça, seja por parte de algum membro do Poder Judiciário, seja juiz, seja algum diretor de central de mandados, alguma coisa assim, seja por um jurisdicionado em que maltrata um oficial de justiça, ou tem até mesmo uma conduta violenta em face dele, é necessário que tenha uma reação em massa de toda a categoria, demonstrando o seu inconformismo, porque aquele que fica quieto, seja uma pessoa individual, ou seja toda uma categoria, se ela não tem voz, as suas reivindicações não são atendidas. O fortalecimento da categoria é extremamente necessário, e nós temos que ter isso em mente.
Pode ser que seja um pouco chato, alguns imaginem que seria uma perda de tempo ir até São Paulo, reivindicar pelas melhorias da nossa categoria, mas não é perda de tempo e muito menos inútil. Quando a categoria faz, abre aspas, barulho, isso incomoda quem está no poder. E sem isso, na verdade, não há evolução, não há conquista para a categoria. Então, Guilherme, perdão, pode falar. e quando é que você toma posse? Então, existe um pequeno problema orçamentário atualmente no nosso país, não é mesmo? O país enfrenta uma crise em que, pese tenham sido aprovados apenas 16 candidatos, o edital previa 130 cargos vagos. Atualmente se tem a notícia que no Tribunal de São Paulo, Tribunal do Trabalho de São Paulo, há mais de 150 cargos vagos de juízes. E então, se não fosse pelo problema orçamentário, assim que houvesse a homologação após a quinta e última fase, que é de títulos, a qual é meramente classificatória, seria no dia seguinte a nomeação. No entanto, existe uma proibição de nomeação dentro da Justiça do Trabalho, feita pelo Tribunal Superior do Trabalho, que se estende desde a cargos de técnico, analistas e magistrados. Então, vai ser necessário uma pequena espera de tempo para autorização do Tribunal Superior do Trabalho para que nós sejamos nomeados. No concurso passado, que ocorreu no ano passado, também havia essa proibição. Eles demoraram cerca de 3 meses para serem nomeados e tomar posse. Há rumores de que terá uma tentativa para que tomamos posse agora em maio, mas o presidente do tribunal disse que ele acredita que seja mais provável a posse entre julho e agosto desse ano, em razão justamente dessa proibição do TST. Mas tô tranquilo, o pior já passou, agora... A pior fase já passou, agora é só esperar e vai dar tudo certo, né? Esperar a nomeação agora não é nada ruim. Eu que nos últimos anos sempre tirei férias para estudar, para fazer concurso, vou aproveitar agora esse período para tirar as licenças prêmios que eu tenho. Férias já esgotei, então só tenho licença prêmio, vou tirá-las para dar uma descansada, porque o caminho foi árduo física e principalmente psicologicamente. Então, quero dar uma relaxada agora, aproveitar. Até gostei que vai demorar um pouquinho para ser nomeado, para eu poder dar uma descansada que, de fato, eu estou precisando. Guilherme, para encerrar, tem muita gente que está assistindo a gente. Eu gostaria que você mandasse uma mensagem para os oficiais de justiça que almejam a magistratura e para todos os outros servidores também, porque eu imagino que vários aspirantes à magistratura fazem concurso prévio para oficial de justiça, para escrevente. Manda mensagem para quem está assistindo a gente, por favor. Tá certo. Para os colegas que apenas estão assistindo e não têm pretensões em prestar nenhum outro concurso, eu deixo aqui o meu abraço, peço para que continuem exercendo o seu cargo da mais digna forma, porque com a contribuição de todas, o nosso país ele irá evoluir, ele irá voltar aos trilhos para passar essa turbulência que nós vivemos hoje, seja na economia, seja na política. Façamos cada um a nossa função dentro do nosso cargo da forma mais digna possível. Aqueles que pretendem prestar um concurso, seja de magistrado, seja no Ministério Público ou qualquer outro cargo, vocês sabem o caminho das pedras. Vocês já passaram por isso quando estudaram para o concurso para escrevente, para oficial de justiça. É claro que guardadas as devidas proporções, vocês sabem a receita para passar. E só existe uma: é ter foco, ter perseverança, ser uma pessoa, como posso dizer, que seja dedicado nos estudos, que o segredo é esse: é estudar, estudar, estudar e estudar mais um pouco. Não existe fórmula mágica, cada um tem o seu método de estudo diferente, cada um sabe a melhor forma
de estudar. Vocês já passaram por isso quando estudaram para os cargos que atuam atualmente. Então é seguir este caminho e não dê ouvidos a determinadas pessoas que fingem querer o seu bem, falem a esmo, sem ter conhecimento. Não tenham um pensamento negativo, sempre tenham um pensamento positivo e um ânimo firme. Eu costumava, todos os dias, quando eu acordava, tomava banho, eu acredito muito em conspiração do universo. Então, se você tem um pensamento positivo, isso vai acontecer. Então, eu acordava, tomava banho, no banho eu falava alto para o universo ouvir. Eu vou passar no concurso, eu vou ser juiz do trabalho. Todo dia eu fazia isso e o universo conspirou ao meu favor. É isso aí, é isso aí. Guilherme, olha, parabéns, muito sucesso para você no cargo, espero que você seja muito feliz nessa nova etapa. Eu acho que esse é o pensamento de toda a categoria, todo mundo que ligou para cá mandando mensagem falando, olha, entrevista o Guilherme porque a gente ficou muito feliz que ele passou, eu acho porque é um sentimento verdadeiro, né? Muito sucesso para você, tudo de bom, e que precisar da Associação dos Oficiais de Justiça e da categoria, saiba que estamos aqui à disposição. Tá certo, eu que agradeço a oportunidade de poder, de qualquer forma, direto ou indiretamente, ajudar algum colega. Saibam que serei eternamente um oficial de justiça no coração, que precisarem de mim, estarei sempre à disposição também. Qualquer dúvida, se alguém quiser entrar em contato, bater um papo, estou à disposição. E no que eu puder ajudar, eu vou tentar, tá bom? Obrigado e um abraço a todos. Obrigado. Bom, obrigado a você que nos ouviu. Fique sempre atento ao nosso programa, às novidades. Inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo se você gostou. Muito obrigado e até a próxima.